Venha aprender comigo a como cultivar o eônio kiwi. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Venha aprender comigo a como cultivar será uma série de vídeos onde eu estarei abordando sobre algumas espécies de suculentas. A gente está começando com o eônio kiwi e eu peço para vocês, gente, que vocês deixem aí nos comentários quais espécies vocês gostariam que eu estivesse abordando nos outros vídeos. Quais são as espécies que vocês têm mais dificuldade em estar cultivando, ou espécies que vocês gostariam de saber um pouquinho mais sobre elas, as curiosidades, né? A quantidade de regas, o substrato, a luminosidade. Então eu peço que vocês me ajudem, né? Deixando aí nos comentários quais espécies vocês gostariam que eu estivesse abordando nos próximos vídeos, já que será uma série de vídeos onde eu estarei abordando especificamente sobre cada espécie. Vamos começar falando, gente, sobre a luminosidade, que é essa lindeza que precisa para ficar saudável. Então, como todos os outros eônios, né? É uma planta de sol pleno, uma planta que exige a maior parte do dia sol. Quando a gente fala em sol pleno, quando uma planta é de sol pleno, é porque ela exige uma maior parte do dia de sol. Se nós temos 12 horas de sol por dia, pelo menos, gente, 6 horas de sol essa plantinha ela vai ter que estar pegando, tá? Então, de 6 horas de sol em diante, tá? Por dia. Então, essa minha aqui, ela pega sol o dia inteirinho, tá? De manhã até a noite. Por isso que ela está nessa coloração, gente. Olha a cor que está essa planta, que coisa mais linda. Se você não der a quantidade de sol suficiente para ela, o que vai acontecer? Ela não vai ficar colorida dessa forma, ela vai ficar estiolada, né? Ela não vai ficar com umas rosetas assim tão compactas, bem formadinhas. E outra coisa também, gente, ela vai adoecer com muita facilidade. Então, gente, cultive os eônios e mais especificamente hoje, né, nós estamos falando sobre o eônio kiwi num local bem aberto, bem arejado, né, que seja ventilado de preferência e que pegue muita luminosidade. Luminosidade e sol. O sol ele vai fazer com que a sua plantinha ela fique mais saudável, que ela fique mais compacta, colorida. Olha só que planta maravilhosa. Então, às vezes a gente adquire uma plantinha e não dá as condições adequadas para que ela fique saudável, para que ela fique bonita. O que vai acontecer também? O sol ele vai estimular a plantinha a soltar mais brotos, como aqui, né? Ó. Olha que essa roseta, quantos brotinhos ela já está soltando, tá vendo? Ela já está se multiplicando, enchendo, né, o vaso e ficando ainda mais linda. Olha só que planta maravilhosa. E quanto às regas? As regas, gente, né, quanto essa planta ela gosta de água, o quanto ela suporta a água, a umidade, né, as chuvas. Então, o eônio kiwi ele é uma plantinha que gosta de um pouquinho mais de água. Você pode fazer uma rega um pouco mais abundante, né, em comparação em outras suculentas. Ele gosta de um pouquinho mais de água. Uma dica bem legal é você borrifar água nas folhinhas. Ele ama, ele fica mais vistoso, com um aspecto mais saudável quando a gente faz isso. Olha que coisa mais linda. Esse outro aqui também, esse outro vasinho, gente, eu também cultivo ele no tempo. Ele pega a água da chuva. A água da chuva, ela ajuda ainda mais ele ficar mais bonito do que ele já é. Aí ajuda ainda mais a ele a se multiplicar. Olha as novas mudinhas, ó, que eu falei para vocês, tá? Então, quanto às regas, é uma plantinha que gosta, sim, tá? De um pouquinho mais de água. Você pode estar cultivando ele no tempo, pegando água da chuva. As pessoas sempre perguntam a quantidade por semana. Então, gente, a quantidade por semana é um pouco difícil eu falar para vocês, porque o meu clima aqui ele é muito úmido. Então, eu moro em um local onde é muito úmido, onde chove muito.
Quando eu cultivo essa planta em local coberto, eu vou molhar ela uma vez na semana, ou quando o substrato estiver totalmente seco. Isso acontece muito, né, de molhar uma vez por semana, mais no inverno. Já no verão, isso se intensifica um pouco mais, ainda mais se ele pegar, né, sol. Se ele pega sol, o substrato vai secar mais rápido. Então, o que vai acontecer? Eu vou molhar em torno de 2 vezes na semana, tá? Então, é mais ou menos isso. A regra é, o substrato está seco, você pode fazer uma nova rega, tá? Sem o substrato estiver seco, você não molha. Molha somente quando o substrato estiver totalmente seco. E quanto ao substrato? Qual substrato eu devo usar com o meu Eônio kiwi? O Eônio kiwi, ele, como as outras suculentas, ele gosta de um substrato bem drenável, que a água entre e saia, que escorra com facilidade. Porém, ele gosta de um substrato um pouquinho mais adubado. Pelo menos eu tenho visto, né, o que eu tenho, a minha experiência com ele aqui no meu cultivo é essa. Quando ele está com o substrato mais adubado, o que vai acontecer? Ele vai soltar mais mudinhas. Vocês viram que nos outros vasinhos, né, as rosetinhas estavam cheias de mudinhas entre as folhinhas aqui, ó. Este, ó, que eu estou mostrando para vocês, ele está muito lindo, maravilhoso, porém ele não está com mudinhas. Mas por quê, né, Ruth? Por que ele não está com mudinhas? Esse não está com mudinhas, gente, porque o substrato está pobre em nutrientes. A gente até consegue ver aqui pela crássula, ó. A crássula está bem estressada também, que esse substrato aqui, ele já está pobre em nutrientes. Eu tenho outras plantinhas aqui, ó, olha que linda essa nodulosa. E eu tenho já o Havort aqui no outro canto, o Eônio Havort, né? Então, na verdade, esse arranjinho ele está muito lindo, né? A coloração dele está maravilhosa, olha só, que coisa linda. Porém, o substrato ele está pobre em nutrientes, por isso que ele não está, né, enchendo de mudinhas. Se o seu objetivo é fazer a multiplicação, então o que você tem que fazer? O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia trocar esse substrato, colocar um substrato novo neste vasinho. Ou eu poderia também vir aqui e fazer uma nova adubação. Eu posso estar usando o osmocote, basacote, forticote. Cada região tem um nome, né, gente? Aqui eu uso muito o forticote, que é aquele adubo, né? Na verdade não é adubo, é um fertilizante de liberação lenta, as bolinhas, as tão famosas bolinhas. Então, gente, eu tirei ele lá de cima para melhor filmar aqui para vocês. Então, como eu estava falando, né? Eu posso estar usando, trocando o substrato, como eu posso estar também usando um fertilizante. Eu falei para vocês do basacote, ou o forticote, ou o osmocote, e eu posso usar também, gente, o NPK. O NPK, né, que é o 10-10-10, que eu sempre recomendo 10-10-10 para quem está iniciando no cultivo, para não estar errando. E quanto? Qual é a quantidade, né? Qual é a quantidade de adubo que eu vou estar colocando, por exemplo, num vasinho desse, que esse aqui é uma latinha de milho, gente. Então, num vasinho desse aqui, eu coloco uma pontinha de uma colherinha de café. Aquelas colherinhas de café, então eu pego uma pontinha, ou do basacote, ou do NPK e coloco aqui dentro, tá? É o suficiente para nutrir a planta e para que ela cresça, ela fique bonita e saudável. E, né, e também para ela estar se multiplicando, para ela soltar novas mudinhas. E como fazer mudinhas dessa lindeza, né? Como você vai propagar essa maravilha aqui da natureza? Por folhas eu já consegui, gente, uma vez só, tá? Eu já tentei fazer mudas do Eônio por folhas, foi bem demorado. Na verdade foi uma folhinha só que deu certo. Então o que a gente mais faz, que é mais costume mesmo, é por estarquias. A gente vir aqui colher um galinho, né? Tirar um galinho desse e colocar para enraizar. Né? Como ela se multiplica com muita facilidade, ó, ela vai soltando no meio das rosetas, como eu mostrei para vocês, né? O da latinha, como ele está mais estressado, ele está num vasinho menor, ele fica no tempo direto, no sol, né? No sol forte, no sol pleno. Tem outras espécies dentro, onde ele está competindo por nutrientes. Então, como vocês viram, as rosetinhas, elas não estão se multiplicando como elas estão se multiplicando nesses dois arranjinhos, né?
Então agora eu vou mostrar para vocês como eu faço. Eu venho aqui, escolho um. Eu acho que esse aqui eu não vou mexer, gente. A gente fica com pena de mexer, né? Mas se a gente quer tá fazendo a propagação, não tem jeito. Você vai ter que vir aqui e vai ter que cortar. Então eu vou cortar a raiz dessa parte que fica mais no lado, que quase não está pegando sol. Olha, está precisando de sol. Vou tirar desse lado. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui junto com vocês. Deixa eu ver esse aqui, ó. Vou cortar esse. Com certeza, onde eu cortar, gente, aqui, ó, esses caulezinhos aqui, eles brotam, tá? Eles brotam novamente. Então, aqui eu vou tirar outro. Vamos fazer um vasinho mais cheinho, né, gente? Duas aqui. E vou ver se eu pego uma desse aqui. Vamos ver se a gente tira um desse também. Deixa eu ver qual é o lado que eu vou tirar. Eu vou tirar um pequenininho. Aqui, ó, esse pequenininho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem aquele outro lado ali também, tá muito lindo. Eu vou tirar essa bem pequenininha aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Opa! E tirar com vocês. Hoje a gente vai fazer tudo ao vivo, né? Pronto. Então, cortei aqui também. Esse aqui tá até com uma raizinha até já, ó. Tem uma raizinha ali no cantinho, ó. Então, onde eu cortei, gente, onde eu fiz esses cortes, com certeza ele vai rebrotar. Aí é fácil, né? Aí você pega o vasinho da sua preferência. Eu tô plantando muito, gente, em copinhos descartáveis, assim, ó, de isopor. Elas gostam bastante, elas enraizam com bastante facilidade. E fora que é fácil, né? Você encontra em supermercados, é barato, né? Você consegue comprar, né, mais vasinhos por um preço bem menor. E elas amam, tá? Tá sendo uma experiência muito boa esses copinhos de plástico de isopor, tá? Eu fiz o furo, ó, tem um furinho ali, é fácil de furar, né? E ele, né, eu uso para essa mudinha aqui, depois eu retiro ela de dentro e já uso para outras também, gente. Então ele é reutilizável, né? A gente usa várias vezes, só se acontecer mesmo de quebrar, né? Ou com o tempo, claro, com o tempo ele vai se estragando, mas a gente consegue usar ele bastante tempo. Então aí agora aqui é fácil, né? Agora você só vem aqui e encaixa, né, as rosetinhas aqui no substrato. O que eu vou fazer? Quais são os primeiros cuidados, né, que eu vou ter nos primeiros dias agora? Depois eu planto bem certinho aqui, gente. Nos primeiros dias, eu vou deixar ele pelo menos uma semana, né, no local coberto. Eu posso deixar aqui na varandinha mesmo ele pegando o sol da tarde, não vai ter problema, porque como ele já estava adaptado, essa planta, ela já estava adaptada ao sol, então eu posso deixar, tá? Ele pegando o sol da tarde. Se você tem uma plantinha que ela não está acostumada, tão adaptada quanto a minha, né? No sol pleno direto, então quando você tirar as mudinhas, você vai fazer o quê? Você vai deixar num local bem iluminado, de preferência com o sol da manhã, pegando umas 2, 3 horas, até 4 horas de sol da manhã, pelo menos uma semana. Depois de uma semana, substrato bem sequinho, né? Como vocês viram, né? Ó, o substrato bem sequinho. Substrato bem sequinho, uma semana, né, pegando o solzinho da manhã, aí você vai observando. Se você vê que ele começar a ficar muito murchinho, você já começa a fazer as regas, você já começa a borrifar, né? Você pode estar borrifando também água durante a noite nas folhas, que isso vai fazer com que ele enraize mais rápido, né? Com mais rapidez. O meu aqui eu vou fazer isso, eu vou deixar ele aqui, ele vai pegar o solzinho da tarde, né? É um local bem iluminado. À noite eu vou borrifar água, não vou molhar o substrato, eu só vou borrifar água nas folhas. E daqui a uma semana eu começo a fazer as regas normalmente e já retiro ele, eu já tiro esse copinho e coloco junto com essas outras mudinhas aqui no tempo, gente. Ó, como eu cultivo ele no tempo, eu já coloco ele junto no tempo, tá? Ele já está bem adaptado, então eu consigo fazer dessa forma. Então, deixa eu falar mais um pouquinho sobre o substrato. Eu acho que eu não falei o suficiente, né, gente? Então, como vocês viram o meu substrato aqui, né? Esse substrato aqui, ele é um substrato comprado. Mas a maior parte do substrato que eu uso nas minhas suculentas sou eu mesmo que faço, tá? Então, ele é muito parecido com esse aqui, que leva perlita, casca de arroz carbonizada, o carvão triturado e sempre uma matéria orgânica. A matéria orgânica, gente, você pode usar substrato ou terra de jardim, bem adubada, preparada. Você pode estar usando o condicionador de substrato também, ou você pode estar usando, né, um ou outro, tá? E você substitui. Você pode estar usando também o humus de minhoca.
Em vez de colocar terra, colocar só o humus de minhoca. E a gente sempre usa uma parte de cada, uma parte de perlita, uma parte de arroz, da casca de arroz carbonizada, uma parte do carvão e uma parte da matéria orgânica, tá? Olha só, que fofinho. Faz a drenagem, tá? Nesses copos aqui, gente, eu já nem uso a drenagem, porque um copo ele é pequeno, então eu não faço a drenagem. Se eu for plantar ela num vaso maior, então eu vou fazer a drenagem. Na drenagem, aí eu uso ou o isopor picado, ou se não, pedrinhas, né? Pedrinhas, que eu posso estar usando também o carvão picado para estar fazendo a drenagem. Deixa eu mostrar para vocês onde eu cultivo esses dois. Então, esses dois vasinhos, eles ficam aqui nesse cantinho. Esse cantinho aqui, gente, em breve, né, vai se transformar, vai virar outro cantinho. A gente está com um projeto aí de fazer uma outra construção. Então, ele vai estar mudando. Vai ser para as suculentas, né, claro, né? A gente sempre investindo no melhor local para estar cultivando elas. Mas então, eu cultivo eles aqui. Aqui é um local onde eles pegam o sol da manhã, o sol do meio-dia e o sol da tarde, tá? Então é só o dia inteirinho. Eles já foram muito bem adaptados ao tempo, por isso que eles resistem, né? E uma outra coisa que eu não falei ainda, gente, é que o tempo de desenvolvimento dos eônios, e inclusive aqui do eônio kiwi, é o outono e inverno. Então no outono e inverno é né, o período do ano onde elas ficam mais bonitas, elas crescem mais, elas se multiplicam, né, elas ficam mais vistosas, bonitas. Agora, na primavera-verão, elas vão começar a entrar em dormência. O que é isso, Ruth? Dormência? Então, gente, eu tenho vídeos, né, vários vídeos no canal falando sobre dormência. Mas praticamente um período onde ela já não vai crescer mais tanto, as rosetinhas vão diminuir, ela vai ficar... De repente ela vai perder até essa coloração, ela não vai ficar mais assim com essa coloração maravilhosa que a gente ama nos kiwis, né? Ela vai ficar com uma cor, mas não tão evidente, justamente por causa do calor, né? Do sol muito forte, porque a gente sabe que também para ela ficar assim colorida é um conjunto, gente. A gente precisa também do frio. Como eu moro aqui no local onde a gente tem durante o dia o calor do sol e à noite bastante friozinho, onde elas ficam assim tão bonitas. Essa semana foi uma semana que deu bastante sol, então durante o dia está bem quente, a gente já está entrando mesmo, né, no verão para nós aqui, já está ficando mais quente. E à noite, só que à noite ainda está ficando bem friozinho, por isso que elas estão assim tão coloridas. Então agora na primavera, verão, elas entram em dormência, elas não vão se multiplicar e crescer tanto. Quais são os cuidados que eu vou tomar então com o meu eônio kiwi? Com o passar dos dias eu vou retirar eles daqui, eles já não vão pegar mais tanto sol assim durante o dia, gente. Eles vão ficar só com o sol da manhã. Eu vou passar eles para um outro espaço, onde elas vão pegar somente o solzinho da manhã, para não estressar demais e também, como ela vai estar em dormência, a gente não tem que exigir tanto da planta. O ano que vem, quando chegar o outono de novo, aí eu trago elas novamente para o sol pleno. Então, né, na primavera, verão, mais especificamente no verão, porque a primavera ainda eu estou com elas aqui no sol pleno, eu vou levar ela para o local onde ela vai pegar só o solzinho da manhã, tá? Olha que lindinhas! Então, meus lindos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Trouxe, né, bastante curiosidades, dicas de como eu cultivo o eônio kiwi. Basicamente, gente, os eônios eu cultivo todos da mesma forma. Olha que coisa mais linda. Claro que tem alguns que eu cultivo mais a meia sombra. Não cultivo ele a sol pleno, né? Mas isso é tema para um outro vídeo. Aqui que eu estou mostrando para vocês é o meu Havort. Olha que coisa linda, gente. Ele vai florir. Olha que lindo. Está se preparando para a floração, né? Muito lindo. Olha que coisa linda. Deixa aí nos comentários para mim, quem já teve a felicidade de ter a floração do eônios. Olha aqui, que coisa linda. Tem um outro aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vamos caminhar. Aqui, ó. Tá aqui na banheira. Esse aqui, olha que coisa mais linda. Ai, já tem uma abertinha, gente. Pensa quando, né, esse cacho estiver todo aberto, né? Uma haste floral. Ai, olha que fofurice. Muito lindo mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixem para mim aí nos comentários. Deixem para mim também quais são as outras plantinhas que vocês gostariam que eu estivesse abordando o tema, falando sobre os cuidados,
né, como cultivar, como deixar elas mais lindas do que elas já são. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!